Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Meu nome é Célio, mais conhecido como Deve Célio. Hoje eu estou aqui com a Gabriela e estamos aqui no Fale com Estagiário, que é onde eu trago aqui estagiários, júniors, para falar um pouco sobre programação, a carreira deles. E vou dar a palavra para ela aí, para ela poder se apresentar. Oi, Célio. Primeiramente, obrigada pelo convite. Meu nome é Gabriela Marcolino, eu tenho 24 anos. Atualmente, eu moro em São José dos Campos, sou estagiária em Ciências de Dados da Embraer e recentemente formada em Ciência da Computação também, mais conhecida como Corsa Tunado lá no Twitter. Eu vou ter uma pergunta ainda por que desse user, mas beleza. Então, vamos começar o nosso primeiro bloco aqui. Então, Gabriela, conte para nós como você chegou na área de TI, como que você conseguiu o seu estágio, o que que você faz. Conta pra gente aí, explica tudo. Olha, eu comecei na área de TI, comecei, entre aspas, meio cedo. Assim, eu comecei a programar com 13 anos, ali tem aquela típica história de que sofria bullying, não saía de casa e tal, eu ficava muito no computador. Eu acabei ali descobrindo por acaso num vídeo no YouTube sobre programação e tal. Depois, lá para o ensino médio, eu fiz curso técnico integrado ensino médio na ETEC, com um técnico de informática. E aí lá que eu vi que eu realmente gostava de tecnologia, de programação, tive aquele meu primeiro contato. E aí, posteriormente, eu decidi ingressar na faculdade, fiz Enem e tal. E aí fui fazer ciência da computação. Então, eu entrei na faculdade ali com 17 anos. E no começo, assim, eu não sabia. Eu achava que sabia o que era tecnologia, o que era programação. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que eu não sabia de nada. E hoje em dia eu acho que ainda não sei de muita coisa. Mas foi assim que eu cheguei na área de TI. Foi num jeito meio tradicional, não teve nenhuma história meio mirabolante, assim. Cara, mas com 13 anos, eu com 13 anos tava, sei lá, tava jogando videogame, tava comendo terra, então... Eu também tava fazendo isso, mas no meio tempo ali eu tava programando em blocos lá no Khan Academy. Você foi daquelas que chegou a pegar a época que o pessoal customizava Tumblr, customizava as coisas com HTML, Aham. CSS? A minha primeira experiência, assim, com desenvolvimento ali foi que eu tinha uma página no Tumblr, e aí eu ficava fuçando lá no HTML, mas nada demais, assim. Naquela época não tinha muita coisa na internet. Todo mundo que fala, comecei com 13 anos, eu sempre pergunto isso, da coisa do Tumblr, porque muita gente começou a programar ou por causa disso ou por causa do Minecraft. Eu fui uma delas. Mas e aí, como que foi a questão assim de estágio, de trabalhar, como que seu primeiro trabalho, como que você encontrou? Então, o meu primeiro trabalho foi no hospital universitário da cidade que eu morava, que eu fazia faculdade. E, assim, como eu encontrei esse estágio, é uma história interessante. Eu precisava do estágio obrigatório para me formar. E aí, naquele desespero, assim, de procurar estágio e com medo de não achar, um colega meu falou, eu tô estagiando ali no HU, eu acho que você ia gostar. Só que você tem que mandar um e-mail para eles e tal, falando que você tem interesse. Aí eu peguei o e-mail do gestor, aí eu escrevi lá, me apresentando bonitinho, montei o meu currículo, aí falei que tinha interesse de estagiar lá para como estágio obrigatório mesmo, que não tinha interesse de ser remunerada. E acabou que eles gostaram muito do meu currículo e acabaram me chamando para poder estagiar lá. Então não teve assim aquele meio tradicional de fazer as etapas do processo seletivo. Eu fui mais na cara de pau mesmo, tipo, meu Deus, eu preciso de um estágio para me formar. E foi uma experiência muito boa lá. Eu mexi com várias coisas. O meu foco era análise de dados, mas eu também mexi com desenvolvimento web, JavaScript, Python, também ferramentas de teste. A gente acabou desenvolvendo 2 projetos em 7 meses para ser implementado no hospital. E foi muito bem, foi muito bom, a ponto que depois eles falaram que iam implementar nos outros hospitais da rede federal porque realmente eles gostaram do resultado.
E foi a minha primeira experiência assim, de trabalho. E foi uma experiência muito boa. Era um estágio presencial. E eles me acolheram muito bem lá. Foi, assim, uma experiência muito enriquecedora. Eu saí de lá, assim, um pouco triste, porque eu gostava. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que tinha dado... eu poderia dar um passo a mais na minha carreira, porque eu estava me sentindo um pouco mais pronta e mais confiante. Então você meio que foi uma faz-tudo lá, assim, você mexeu de tudo que tinha lá. Ah, eu mexi de tudo, mexi com Switch, mexi com programação, também aquela parte de apresentar projeto para os médicos, ter aquele contato ali de você conseguir traduzir a parte de TI para a galera, para os médicos e enfermeiras, assim, para mim foi a parte mais difícil, essa porque são mundos completamente diferentes. Mas também a gente foi muito enriquecedor, assim, ter contato com várias pessoas diferentes no mesmo lugar e tal. E hoje? O que você tá fazendo hoje em dia? Eu já sei a resposta, mas conta pro pessoal aí. Então, hoje eu estou fazendo estágio em ciência de dados na Embraer, aqui na sede de São José dos Campos. E eu acabei de começar. Aí já foi um processo seletivo completamente diferente, foi naquela loucura, assim, que eu tava de final de ano, de vários processos seletivos ao mesmo tempo, mais defesa de TCC, mais o meu estágio, mais relatório, um monte de coisa. E acabou que deu certo. Só que o seu processo seletivo ele não foi simplesmente processo seletivo. Você venceu a plataforma mais... a pior plataforma que já inventaram no planeta Terra, chamada Gulp. Então, que você acha que foi o seu diferencial ali para conseguir um processo seletivo nessa plataforma? Eu posso falar para todo mundo, gente, eu venci a GUP, tá? Eu venci. Olha, sendo bem sincera, eu acho que teve alguns pontos cruciais que me fizeram vencer a plataforma. Eu já ouvi falar que você tem mais chances quando você é uma das primeiras pessoas a se candidatar ali na plataforma, quando a vaga acaba de abrir e você manda seu currículo. Eu tive, assim, a sorte de estar scrollando meu Twitter e aí aparecer que a Embraer abriu o processo seletivo. E aí eu entrei na hora e, tipo, tinha acho que 1 ou 2 horas que eles tinham aberto a vaga. E aí eu mandei o meu currículo. Então eu não sei se essa é verdade isso ou se é só mito. Mas teve outro ponto também que foi o seguinte: antes de mandar o meu currículo, eu li os requisitos da vaga e, e olhei pro currículo que eu tinha. E aí eu vi que o meu currículo batia com a vaga, mas ele podia ficar melhor. Então, eles perguntavam sobre projetos de extensão, iniciação científica e tudo mais. E o meu currículo estava muito mais profissional do que acadêmico. Então, como era estágio, eles estavam buscando algo que mesclasse um pouco os dois. Então, eu coloquei bastante palavras-chave lá, tanto da iniciação científica que eu fiz, dos projetos de extensão que eu participei. Também vi que eles estavam buscando pessoas que soubessem ali mais ou menos no Python, Power BI, e coloquei isso lá também. Falei um pouco da minha experiência nesse estágio que eu estava. E eu acho que se passou por uma IA lá na GUP, ele deve ter pegado bastante palavras-chave, e eu acho que isso me favoreceu. Acho que foram essas duas coisas aí que me ajudaram o meu currículo passar na triagem. E também lá, antes de você enviar o seu currículo, tinha um box para você responder sobre alguma coisa que você se orgulhava de ter feito durante a graduação ou na sua vida. E durante a minha graduação, eu criei um projeto de extensão, que é um projeto de acolhimento para mulheres na computação, que englobava todos os cursos de computação da minha universidade. E é um projeto que trouxe bastante coisa positiva, entre aspas, em pouco tempo. E aí eu falei um pouco sobre ele, e talvez eu acho que isso tenha pegado um pouco no fit cultural da Embraer e tenha me ajudado também a passar. E uma coisa, tipo, eu acho que eu como estagiário, a maioria das pessoas pensa que geralmente que, tipo, a gente, sei lá, a gente vai entrar e não vai dar conta da vaga, esse tipo de coisa. Como que você acha que as suas experiências antes, tipo, você acha que elas te ajudam hoje, principalmente se está numa empresa grande, te ajudam no seu trabalho? Você acha que
Você tinha esse medo também de não dar conta e tal? Você diz experiência do meu primeiro estágio ou da faculdade? Pode ser também o que você teve no primeiro estágio, mas também coisas que você fez fora, sei lá, curso, tudo que você fez assim por Ah, fora. tá. Então, é, eu tive muito essa sensação, muito medo de não dar conta, de tipo, as pessoas ficarem falando o que tem para fazer, me designarem os projetos, e eu ficar, tipo, boiando e me sentindo burra e ficar, meu Deus, o pessoal vai me mandar embora, porque eu não sei fazer isso. Só que eu acho que conforme foi passando o tempo, eu fui conseguindo contornar um pouco esse medo, me comunicando com os meus gestores mesmo, sem medo de chegar neles e falar, olha, eu não sei, não entendi isso que você falou, você pode explicar de novo? Ou então, me dá um exemplo? E aí eu também gosto muito de chegar aos meus gestores e falar, olha, você pode me indicar alguma coisa para estudar e tal, que pode me ajudar aqui no trabalho? Então, o que acontecia muito, e na verdade ainda acontece, é que quando eu cheguei em casa, tudo aquilo que eu fiquei ali com uma certa dúvida, que eu ouvi pessoas falando no trabalho, mesmo que não seja a minha função, eu chego em casa, dou uma estudada, tento buscar algum curso que pode me complementar, e também tento ali conversar com pessoas já mais velhas, para poder me conseguirem assim me falar, me dar um norte de alguma coisa. Também, assim, acho importante a gente também ser um pouco autodidata nesse quesito e não ficar dependendo só do seu gestor, então de outras pessoas. Assim, eu confesso que ainda tenho esse medo, esse receio, mas quanto mais eu vou estudando, ele vai diminuindo, principalmente porque eu vou vendo no dia a dia o resultado do impacto desse esforço também. Cara, uma coisa que eu sentia muito. Isso é uma coisa que eu me sentia muito, assim, tipo, eu pensava, cara, eu mal fiz alguma coisa aqui na minha vida, eu vou entrar no trabalho e os caras vão me pedir pra fazer coisa e eu não vou saber. Então eu tinha muito medo disso também. Mas querendo ou não, aos poucos a gente vai ficando mais tranquilo. Tem que ser resiliente. Nossa, mais uma coisa que aconteceu no meu primeiro estágio, que eu ficava assim, meio maluca, é que assim, JavaScript. Cara, Tô aquilo ali não sofrendo é de isso Deus. agora. Aquilo ali não é de Deus. E aí eu ficava tipo, mano, porque assim, as minhas experiências são com outras linguagens, né? E aí do nada eu tive que ir ali me ver fazendo desenvolvimento web para algumas aplicações e eu ficava tipo, cara, essa linguagem não faz sentido. Mas ela funciona. Velho, eu tô sofrendo com isso agora, eu tô mexendo com React, então, velho, tipo, é um negócio. Mistura JavaScript com HTML, com TypeScript, tudo no mesmo arquivo, assim, não faz. Tipo, é bizarro. Não, e o pior é que se você não organiza certinho os arquivos, ou então se você não faz um Dockerfile ali bem feito, pra quebrar, ó, é dois palitos. Pior que é mesmo, velho. Eu não vou dizer que eu odeio JavaScript, porque tem linguagens que eu odeio mais. Mas, assim, é uma das linguagens já feitas. Mas aí É uma, também é uma das linguagens. é uma das linguagens já criada. Mas considerando que você está na área de dados, ontem eu estava conversando com o Duca e ele estava me falando sobre o processo seletivo de front-end, então era um negócio meio o, o Code Challenge, né, que você leva geralmente para casa, era tipo, sei lá, às vezes tem algumas coisas de front-end, mexer numa tela e tal. Como que é o processo seletivo para a área de dados, assim? O que que tem de diferente? Que eu imagino que antes de entrar na Embraer você também fez vários processos seletivos. Como que funciona essa dinâmica? Cara, essa pergunta é muito boa, porque ela dá pra trazer outro assunto também que eu acho que é um pouco importante. Antes de fazer, assim, antes de chegar na Embraer e tal, eu fiz muitos processos seletivos e eu era do tipo que me inscrevia em várias vagas diferentes da área de TI. Até cibersegurança, que eu não sei absolutamente nada, eu tava lá me inscrevendo. Só que uma coisa que me deixava muito frustrada era quando eu me inscrevia para vaga de desenvolvedor, porque eu achava o padrão do processo seletivo meio, como eu posso dizer, ele não era, eu não gostava muito dessa coisa Aleatório? de ter que ficar programando. Ficar programando na frente do gestor e ter que ficar falando. Tipo, eu sou do tipo de pessoa que gosta de pensar e depois executar. Enfim, era meio frustrante. E aí, quando foi lá para meados de 2023, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a área de dados. E eu comecei a gostar bastante, assim, porque é uma área meio multidisciplinar.
E aí, quando eu fiz o meu primeiro processo seletivo para a área de dados, nossa, assim, meio me deu um mind blowing, assim. Eu fiquei, cara, é exatamente isso que eu quero fazer. Porque basicamente você tem os cases da área de dados, eles vão te dar um problema real ali da empresa, ou então de um dia a dia, eles vão pegar ali do Kaggle, talvez. E você tem. E a sua. Para você resolver, claro que tem a parte da programação, que às vezes é com Python, com R. Normalmente as empresas pedem com Python. Mas você tem que fazer o famoso storytelling com dados, né? Tem até um livro e tal sobre isso. Basicamente, você abre ali o Google Colab e você vai programando em blocos, resolvendo etapa por etapa e explicando o porquê que você está fazendo aquilo e como que você acha que aquilo vai impactar na empresa e tudo mais. Então, eu acho que para mim fez muito mais sentido. Mas, assim, os cases na área de dados, eles são muito diversos, assim. Eu já peguei cases tanto do dia a dia de RH, quanto, sei lá, de mercado. Teve um case que eu peguei que era assim, eu tenho, como que era? Eu tenho um tomate em tal prateleira e tenho arroz em outra prateleira. Qual a probabilidade de, tipo, a pessoa que for comprar o arroz, comprar o tomate também? Aí você tinha que pensar, não, se a pessoa vai comprar o arroz e ela quer o tomate, provavelmente ela vai comprar o macarrão também. Então, ali a estratégia que você faz é deixar o macarrão do lado do tomate. Só que tudo isso, assim, convertido em dados, né? Estatística, modelos de predição. Então, a gente lida muito com uma base de dados é uma base de dados normalmente fake, né? Que eles geram pra gente. E aí a gente faz o tratamento daqueles dados. Então, normalmente, a gente recebe a base no Excel toda bagunçada. Então, às vezes, você tem que padronizar esses dados. Então, o nome das pessoas tem que começar com letra maiúscula, você apagar os dados que são nulos, fazer primeiro essa limpeza, e depois você vai para os modelos de predição, você vai falar da sua lógica e tudo mais. Normalmente, para você conseguir fazer um case para a área de dados, demora, assim, se você já tem as manhas, faz em um dia. Se você precisa de mais um tempinho, ali uns dois dias já é o suficiente para você fazer todo esse tratamento e tal. Cara, o pior é que é realmente bem diferente a área de dados. Tava até conversando com um colega esse tempo atrás, ele tava falando que no case dele, ele teve que mostrar a fórmula, derivar o negócio ali na frente da pessoa, então é um negócio meio cabuloso, assim. Uhum. Mas Não, eu ainda... tanto é que, tipo... Pode falar, pode Não, falar. pode falar. Não, tanto é que a ideia, eu acho que assim, a ideia, antes de entrar na Embraer, eu passei em outros processos seletivos simultaneamente ali na área de dados, mas acabei não indo. Mas eu acho que o pulo do gato para você conseguir passar nessas entrevistas, além de você conseguir explicar, né, ali para o gestor a sua lógica que você fez, é você conseguir deixar ali tudo bem explicadinho, tipo, como que você chegou nessa. Qual que foi a sua lógica, qual que foi a sua linha de raciocínio, por que, que você escolheu, sei lá, às vezes o Python ao invés do R. Deixar ali tudo explícito, por que, que você usou tal modelo de predição, por que, que você. Tudo explicar o porquê. Porque tudo isso vai contar ali na hora que você vai ser avaliado. Mas pior que eu sempre fico dividido, porque eu não... Eu acho que eu gostaria mais que em Dev a gente tivesse mais processos seletivos assim, porque, por exemplo, você vai resolver um lit code, tipo, na frente do cara. Eu fico me tremendo, assim, eu já, tipo, quando eu fui fazer um no início do ano, o cara me meteu, tipo, o lit code em si, você pega uma dificuldade fácil, às vezes já é difícil. Aí o cara me deu um lit code difícil. Então, tipo, foi... Como é que desenvolve ali na hora? Impossível. Então eu queria que tivesse Nossa, mais. isso já me aconteceu. Teve uma entrevista que eu fiz que o cara pegou um lead code que eu tinha que resolver em 20 minutos na frente dele. E, obviamente, eu não consegui resolver. E aí foi passando um tempinho na graduação, o meu professor de análise de algoritmos passou o mesmo lead code para resolver em sala de aula, que a gente demorou 3 horas para resolver, só que utilizando análise de algoritmos, e o cara queria que eu resolvesse ali em 20 minutos. É o tipo de coisa que você tem que ter decorado já praticamente o lit code pra você ir bem nesses negócios, que senão você já era. Não, não dá, tenho trauma.
Mas enfim, vamos para a nossa próxima parte. E agora a gente Uhum. vai falar um pouco mais sobre você como na parte de conteúdo, como criadora de conteúdo. Então me conta assim, a sua família, seus amigos, o pessoal do trabalho, eles conhecem o Corsa Tunado, conhecem você como criadora de conteúdo? Então, falar a verdade, eu sempre escondi o meu Twitter da minha família inteira. Só que aí, ano passado, eu postei um vídeo brincando ali com visão computacional, que assim, eu não esperava a repercussão, pegou 2 milhões de views. E aí, meio que, sem querer, entrei na bolha dev. E não consegui mais sair. Eu sinto que a bolha dev, ela pegou e me aprisionou, assim. E aí, eu falei, cara, não vai ter jeito, eu vou ter que começar a falar sobre isso. Eu já tinha vontade, só que eu acho que eu precisava de um empurrão. E aí esse vídeo foi tão orgânico que eu falei, eu acho que é um sinal. E aí eu vou começar a falar sobre isso. E aí, a partir disso, eu parei de esconder a minha conta no Twitter e a minha família, assim, mais ou menos, eles não entendem muito bem. Só que tem uma história engraçada envolvendo esse vídeo e o Corsa Tunado também. Falando de mim em terceira pessoa, que horrível. Quando eu estava na última fase da Embraer, que era um painel com os gestores, a gente estava lá se apresentando, respondendo as perguntas e tudo mais. E uma das coisas que eu apresentei era o meu projeto de visão computacional, não aquele, eu tinha feito outro. E aí um dos gestores virou para mim e falou: eu já te vi no meu LinkedIn, eu já te vi no meu Twitter, eu te acompanho por lá e tal. É muito legal as coisas que você faz. Assim, eu fiquei feliz, obviamente, mas eu fiquei um pouco vergonha, que eu vi na frente de todo mundo, assim. E aí, depois que acabou a entrevista e tal, alguns colegas que estavam também na última fase comigo me enviaram uma mensagem no LinkedIn falando que também já tinham me visto na timeline e que me acompanhavam, assim. Eu achei legal, mas eu fiquei um pouquinho de vergonha. É, velho, o pior é que isso aí é meio engraçado, porque também, quando eu entrei no Nubank, no dia do onboard, assim, algumas pessoas também me conheciam do Twitter e tal, também é um momento, assim, que você fica meio, tipo, meio aleatório, assim, você vê de fato as pessoas que te conhecem. Mas aí, Não é? me conte aí, da onde veio tanto o seu nome quanto o seu o username do Twitter, da onde Tá, vem a explicação? perfeito. Vamos lá. O meu user, Golf Girl Clee, é uma referência ao Lil Peep, porque eu sou muito fã do Lil Peep. Não me orgulho muito, eu sei que assim, pode ser uma red flag, sei lá. Mas assim, eu tenho essa conta há muito tempo, gente. Então, por conta disso, é uma referência ao Lil Peep. E o Corsa Tunado foi porque é o seguinte: na época da pandemia, eu tinha um perfil que se chamava Monza Rebaixado. E aí ele acabou caindo porque eu xingava muito nessa época, na época da pandemia, eu tava numa fase meio revoltada assim da vida. E aí, às vezes chegava em pessoas erradas e de tanto, tipo, denunciarem a minha conta, ela caiu. E aí eu perdi a Monza Rebaixada. E aí eu precisei criar uma conta nova. Só que assim, eu fui banida do Twitter. Meu IP e tudo. Que Eu tive que isso, cara. criar com um telefone diferente, que tinha outro CPF, que era o CPF do meu pai. Enfim. E aí eu tava, cara, eu preciso de um user, só que não pode ser o mesmo. E só que eu queria seguir a mesma linha. Aí um amigo meu foi e falou, cara, coloca Corsa tunada, você gosta de Corsa, e um dia você vai ter um e vai conseguir tunar. Tô esperando ainda, né? Eu tenho dinheiro pra ter o Corsa e tunar o Corsa, ainda não chegou. Aí eu falei, pô, tranquilo, vou colocar isso aí mesmo. Aí depois de um. Aí. Só que assim, eu coloquei na brincadeira e acabou que pegou. As pessoas me chamam de Corsa quando me encontram na rua. Eu acho isso, assim, é engraçado, mas é um pouco estranho. Como a minha conta deu uma crescida de um tempo pra cá, já aconteceu de eu estar no bar, assim, com uns amigos meus em Pinheiros, e aí chegar, tipo, uma pessoa, se você é o Corsa Tunado do Twitter, e eu fico, tipo, será que eu digo que eu sou? Eu não quero ser, mas aí eu falo, não, eu sou, aí a pessoa te acompanha lá e tal, e aí eu fico sem graça de novo. É raro, mas acontece muito. Mas, assim, eu acho que também
Tipo, eu acho que também é o fato de, além de ter a conta grande, eu acho que, tipo, sei lá, o cabelo azul, esse tipo de coisa assim tipo, dá pra reconhecer mais É fácil fácil. de reconhecer. Sim, E, tipo, é verdade. Eu sinto até que eu não posso mais trocar de cor de cabelo. já é a marca registrada. Já a marca. E qual que foi a mensagem assim mais absurda que você já recebeu em DM, LinkedIn, onde quer que seja? Mensagem mais absurda. É, tipo, pode ser absurda no sentido ruim, mas pode ser também, sei lá, uma coisa assim mais sem noção também. Tipo, sei lá, eu preciso de alguém pra hackear o Instagram de não sei quem. Eu acho que foi, assim, não é a mais absurda, mas eu fiquei um pouquinho, tipo assim, cara, como assim? Que um cara me mandou uma DM falando, com um case que ele tinha para resolver, de ciências de dados, que ele tinha, acho que de um processo seletivo, falando assim, cara, eu não tô conseguindo resolver isso, você consegue me ajudar e resolver para mim? E ele me ofereceu dinheiro para isso. E eu fiquei tipo, mano, eu não vou aceitar, não só por conta do dinheiro, assim, mas que adianta eu resolver, você não vai conseguir responder lá e tal. Eu achei isso um pouco absurdo, assim, eu achei um pouco ousado. E aí depois o cara paga alguém, e aí depois tem que fazer lá ao vivo, e aí, como é que faz? Não, eu fiquei tipo assim, mano, não tem que você tá aqui gastando na minha DM, você podia estar tentando resolver o case. Hoje em dia tem chat GPT também, se vira sozinho, né? Mas e por que eu? Tem tanta gente, eu ainda sou estagiária, tem tanta gente mais competente. Não, de processo seletivo eu acho que eu nunca recebi nesse tipo, não. Mas é curioso. E a coisa que Eu já assim. recebi também uma, Pode falar. foi mal. Eu já recebi uma também de uma pessoa me mandando a carta de apresentação dela para o mestrado, que ela queria se candidatar. E aí ela falando assim, você pode dar uma olhada para mim se tá bom? E eu, tipo, mano, eu nem sou professora. Eu não tô conseguindo escrever a minha carta. Eu ia te Imagina a perguntar sua. isso, velho. Como. Tipo, cara, eu não. Pelo menos na bolha dev ali no Twitter, eu não conheço alguém que faça mestrado na área de tecnologia. Como que foi esse. Qual que foi o. Por que você tá querendo fazer mestrado? Como que você entrou? Então, tem dois fatores, né? O primeiro é que eu realmente gosto da área da pesquisa, realmente gosto ali de estudar, a ponto que na graduação eu sempre me envolvi com projetos de pesquisa. Durante a graduação inteira, fiz iniciação científica, mais dois outros projetos. Sempre gostei. E o outro é porque quando eu ia pesquisar sobre vagas que eu queria assumir daqui a um tempo na minha carreira, em Big Techs e tudo mais, eu sempre via que as vagas que exigia mestrado ou então um doutorado pagavam muito bem, muito bem. E aí, como o mestrado é só 2 anos e para a área de ciência de dados é algo assim bem abrangente, que dá para você aplicar para várias coisas, então eu vi que poderia fazer sentido para o meu projeto de carreira, tanto para processo seletivo, quanto também porque eu queria mesmo. Só que tem outro fator também, que essas vagas que exigem mestrado, ou então doutorado, a gente tem que pensar também que ela é um funil. Normalmente, as maioria das vagas ali pedem, às vezes, uma graduação. Então, a concorrência é muito grande. Mas para as vagas que vai pedindo mestrado, ou então um doutorado, ou uma certificação, então a concorrência ela vai diminuindo. Claro que não vai ficando mais fácil, mas eu acho que você vai conseguindo se sobressair em certos pontos. E aí eu quis juntar assim, o útil ao agradável. Eu gosto da área de ciência de dados, eu gosto de pesquisa, e para mim também faz sentido. E tem outro ponto também que eu vejo que poucas pessoas falam, é que durante o mestrado ou doutorado, você tem muitas oportunidades para fazer intercâmbio. E é uma vontade que eu sempre tive. E também, além do intercâmbio, você consegue, assim, você também consegue fazer ali um networking muito bom. Porque você vai, eu sinto, assim, eu tenho amigos que estão no mestrado e tal, eu sinto que quanto mais você vai subindo, assim, o seu nível acadêmico, você vai conseguindo ter acesso a pessoas um pouco mais importantes e mais influentes
muito mais fácil. E aí você consegue fazer um networking talvez menor, mas de uma qualidade maior. E o mestrado são 2 anos, então eu acho que vale a pena, principalmente porque é uma dinâmica diferente da graduação. Você tem ali esse seu período que tem as matérias, que é durante um ano, que você vai ali escrever a sua dissertação e tal. Mas o segundo ano é ali a sua qualificação e você meio que não tem aula, mas você fica ali escrevendo, então é algo mais dinâmico. Então você é só os cabeça fazendo mestrado. Mas e fora do estudo, assim, fora coisa de programação e tal, tem alguma coisa que você faça, sei lá, algum freela, sei lá, vídeo que você está gravando, o que você está fazendo hoje em dia, além de trabalho? Fora o trabalho, enfim, eu tenho um freela que eu faço consultoria de LinkedIn. Eu não gosto muito de chamar de consultoria, porque eu acho que a consultoria ali você fica acompanhando a pessoa por muito tempo. Mas normalmente a galera assim me contrata para tanto fazer um currículo, ajudar a fazer um currículo ali que passa por IA, né? E também para poder montar o perfil dela no LinkedIn de acordo com o objetivo que ela tem. Que eu vejo que muitas pessoas têm muita dificuldade nisso, num quesito de que, tipo, tá, ok, eu tenho que colocar o cargo que eu assumi aqui nessa empresa, mas como que eu descrevo esse cargo, né? E aí, para isso, a gente tem algumas metodologias, por exemplo, a metodologia STAR, e a maioria dos meus clientes são ou pessoas que estão iniciando na carreira, tanto de TI quanto em outras áreas, mas também pessoas mais velhas que querem se realocar no mercado de trabalho, mas tem muita dificuldade porque o modelo, a dinâmica de processo seletivo mudou muito dos últimos 10 anos para cá. Então, normalmente eu acompanho essas pessoas, dou dicas, arrumo o perfil delas, e vou ajudando ali como eu faço o que funcionou para mim e para os meus amigos. E eu tenho tido bons resultados, assim, as pessoas falam que realmente está funcionando. Elas estão conseguindo passar pela GUP. Muito bom. Cara, quando eu comecei, também não sabia nada de LinkedIn, comecei a saber ano passado, então, nossa, meu LinkedIn no começo era horroroso. Então, eu acho que alguém ter alguém que te ajude no começo, acho que faz muita diferença. Não, nossa, eu só consegui, assim, aprender sobre LinkedIn, porque no começo do ano passado eu tava desesperada que eu queria emprego, eu queria qualquer coisa, eu tava citando qualquer coisa, literalmente. E eu não conseguia nada, assim. E aí eu fiquei estudando aquele algoritmo maligno daquela rede social, e aí eu fui entendendo como funcionava e aplicando e foi funcionando, então, mas é horrível. LinkedIn e Gup é o casal, assim, maligno Casal de... tóxico. É desse jeito. Mas enfim, a gente vai agora para nossa última parte. E essa parte é o seguinte: eu vou fazer algumas perguntas, mas você não tem o direito de se explicar. Então, se eu falar azul ou vermelho, você tem que falar vermelho e você não pode explicar, que você escolheu. Que medo. Tá, vou ser cancelada. Então De vamos novo. lá. Começar devagar. Monitor ultrawide ou dois monitores? Ultra Wild. Acordar de madrugada ou durante o dia? De madrugada. Trabalhar ouvindo música ou em silêncio? Ouvindo música. Mac, Linux ou Windows? Linux, totalmente. Café ou energético? Café. Pandas ou SQL? Pandas. Python ou R? R. Nossa, aí. Não, aí não, aí não. Beleza. Pior tecnologia na área de dados? Meu Deus, calma. Pior tecnologia na área de dados. Ai, véi. Vão me cancelar, mas eu falo Databricks. Qual que é o cálculo da faculdade, de matéria? Qual que é o pior cálculo? Qual que é o pior cálculo? É, 3.
Pra mim é o numérico, pra mim é o mais satânico. É, o numérico, eu acho, assim, é que ele é trabalhoso, né? Só que eu acho que o 3 pra mim foi. Não sei se o 3 ou foi o 4. Acho que o 3. Porque o numérico pra mim foi em MATLAB, então. Nossa, era um negócio assim. Eu nunca mais quero ver aquele negócio. Cara, pra mim foi em C. Nossa. Só que eu acho que pra mim não foi tão traumático porque a professora é muito boa. Aí é bom, aí ajuda. Ó, Sim. quem tem mais chances de entrar na área de dados? O dev que fez uma faculdade de TI comum ou um matemático estatístico que não sabe programar? Matemático e estatístico, com certeza. Acho que eles têm uma base muito mais sólida do que fazer com aqueles dados brutos. Qual que é a modinha de tecnologia atual que você acha que vai morrer logo? SAS. E a segunda resposta disso? Já é a segunda resposta. SAS. Eu tive que bloquear no meu Twitter, não aguento mais ver isso no meu Twitter. Pior que o pessoal tá dando uma abusada. O cientista de dados, ele é um estatístico gourmet. Ó, o cientista de dados, ele é um estatístico gourmet ou um programador que sabe matemática? Estatístico gourmet. Acha que sabe alguma coisa e não sabe de nada. Não sabe ali fazer um. Não sabe uma álgebra linear que preste. Não. Gourmet total. Por último, faculdade pública importa ou não para estágio? Nossa! Aí você quer me cancelar. Essa eu dou uma colher de chá. Se quiser, você pode se explicar. Tá, perfeito. Eu acho que importa, porque não que a pessoa da universidade pública é melhor que a da particular. Não é isso. Eu acho que o processo seletivo da nossa área ele ainda é bem conservador. E aí, quando você tá ali naquela peneira que tem, às vezes, um processo seletivo muito grande, de uma multinacional e tudo mais, quando ali tem ali que escolher um ou outro, e o gestor não sabe exatamente, ele vai olhar a sua formação e ele vai escolher a que ele julgar melhor. E normalmente as pessoas julgam a pública melhor. Então, acho que não é que o pessoal da pública é melhor que a privada, não é isso. Eu só acho que ainda tem esse lado mais conservador do processo seletivo. Tô pensando o que eu vou falar para não ser cancelada. Mas, assim, é o que eu vejo nos processos seletivos, né? Os processos grandes que eu participei, na reta final só tinha pessoas de universidade pública. E as que eu participei, que tinha pessoas da privada, não conseguiram passar de fase, justamente por conta da peneira. Não acho isso certo e nem justo, mas é a realidade. É o critério de eliminação, né? Às vezes o cara lá tá 30 anos na área, eu acho que só certas Sim. faculdades são boas ainda. Sim, a gente vê com uma certa frequência, assim, por exemplo, pessoas que, sei lá, fazem engenharia na USP, ou engenharia aleatória, sei lá. E aí elas assumindo cargos, por exemplo, de vendas de uma empresa. Tipo, o que essa pessoa sabe de vendas? Nada, mas ela assumiu aquele cargo com todo o título que ela tem, né, da universidade. Infelizmente, assim, o processo seletivo ele é cruel. Pior que é. Então, finalizando, queria agradecer a sua presença. Tanto as minhas redes sociais quanto a dela vão estar aí na tela voando, descrição, eu não sei onde vão estar, não sei onde vou publicar esse vídeo, mas agradecer enormemente a sua presença. Se você quiser despedir do pessoal, dar algum recado, o que é que seja, está aí aberto. Queria agradecer de novo o seu convite. Foi muito legal participar e eu espero ter ajudado alguém, algum estagiário, alguém que está tentando entrar na área, que está perdido, desolado. Continuem persistindo que uma hora dá certo. E é isso, espero que esse vídeo tenha um impacto bacana para todo mundo. E não me cancelem, por favor, não aguento mais.
Então é isso, agradeço a todos e até mais.